Oi, eu sou a Ana Shermack e eu saio correndo quando eu apago a luz. Oi, eu sou o Matheus e eu sou muito bundão, embora não pareça. Sejam bem-vindos à nossa Pausa pro Horror, o nosso podcast sobre basicamente tudo que envolva o mundo do terror. E claro, gente medrosa, tipo nós dois. Exato! No episódio de hoje, a gente vai iniciar nossos trabalhos falando sobre os filmes de terror que nos tiraram o sono. Aqueles que fizeram a gente ter pesadelo, que a gente correu pra dormir com a mãe abraçadinho, porque não dava pra aguentar o medo depois de assistir. Então, Matheus, quer começar contando pra gente qual foi, assim, um filme de terror que te deu medinho? Nossa, que me deu medinho, tipo todos. Todos. Mas, Falando de nós dois e todos. todos. Eu acho que pra começar assim, não chega a ser bem um terror, mas pra mim foi uma introdução a essa coisa de sentir medo, que foi o Aracnofobia. Passava muito na TV, né? E é um filme do ano que eu nasci, 1990. Então, quando eu fui ter idade para assistir esse tipo de coisa, já era uma coisa meio ultrapassada, assim. Mesmo assim, eu tive muito Já medo. passava na TV, né? Passava na TV, assim, na época, ó, nós entregando a idade, né? Mas na época não tinha essa censura de etária e tal, né? Então passava muita coisa que não deveria passar na sessão da tarde, né? E a Isso é aracnofobia verdade. era uma dessas coisas, assim. E eu acho que boa parte do nosso medo de terror vem disso aí, sabe? Tipo, você assistir os filmes não na hora que você tem que assistir. Tipo, um dos filmes que eu vou falar é Iluminado. Eu assisti Iluminado quando eu tinha 7 anos de idade. Quem que deixa uma Nossa, criança assistir Iluminado com 7 anos de idade? mas assim, você conseguiu? Porque eu fui assistir o Iluminado já velho, assim. Uhum. Velho, vai. Adolescente, né? Mas assim, como eu estava acostumado a assistir slasher, né, que era uma coisa que era muito comum na época ali, né, no anos 2000, eu achei meio chato, assim, eu fiquei meio, nossa, mas não acontece as coisas nesse filme, né? Tipo, Então, eu depois... assisti porque colocaram, tipo, e estava a família toda sentada assistindo, né? Daí o que que a criança faz? A criança senta e assiste. E aí eu Ah, sim. estava na casa da minha avó, que hoje é a casa que eu moro, né? Mas era a casa da minha avó. E eu lembro que Sim. eu ia dormir com a minha avó. E a Uhum. minha avó, eu morria de medo do quarto da minha avó. Porque sabe quarto de pessoa mais de idade, assim? Tinha um Aham. crucifixo gigante na parede, um terço enorme, assim, tipo Nossa, eu casa tô de vó. super ligado. Então, eu morria de medo do quarto da minha avó, porque ele era tipo um quarto sombrio, você não entrava no quarto da avó e tal. E aí eu assisti Iluminado, e daí eu fui dormir no quarto Aham. da minha avó. Eu fiquei Cara. a noite inteira acordando com o ronquinho da minha avó, saudade de vozinha Ana, mas eu fiquei a noite inteira, eu ouvia qualquer barulho, eu pensava, meu Deus do céu, aquelas meninas. Jesus amado, eu pulo. Nossa, que E até fita. hoje. E assim, a Sim. casa inteira da minha avó assim, me dava muito medo. Eu não sei por quê, eu não entendo até hoje. Assim, todo mundo, até meus primos falam também que tinham medo e tal. E acho Uhum. que é porque ela era muito escura, e o banheiro ficava pingando, igual aquele banheiro do iluminado, sabe? Aquele Sim. pingando a aguinha. Meu Ainda bem que Jesus! não tinha elevador na casa da sua avó, né? Até hoje eu não consigo entrar no banheiro se estiver pingando, sabe, o chuveiro e a cortina fechada. Eu não Sim. consigo. Cara, deixa eu te falar. Você tava falando da casa da sua avó, eu lembrei. Na casa da minha avó paterna, meu padrinho morava lá e, assim, a minha família é católica, né? Ao lado do meu pai, assim, majoritariamente católico. Nessa, meu padrinho, um bom comunista, ele tinha uma foto gigante do Che Guevara ao lado de um altar com vários santos, assim. Tipo, e quando criança eu não sabia do que eu tinha mais medo, do Santos ou do Che Guevara, sabe? Tipo, Melhor padrinho, adorei. não, era um bagulho louco, assim. Eu nem sabia quem era o Che, mas estava lá, né? E ficava, porra, pode crer. Esse barbudo aí nessa parede. E para criança tudo é muito maior do que realmente é, né? A gente já faz todo, a nossa imaginação já altera totalmente aquilo dentro da nossa cabeça. Então, um filme que poderia Sim. até ser meio normal, mas do nada a gente criava um universo inteiro e aquilo acabava deixando a gente sem dormir. Eu acho que é uma coisa da criança mesmo, né? Como você falou, da infância, né? A gente
já imagina, brinca sozinho, né? Lá sei lá, pintando alguma coisa, com os bonequinhos, carrinho, a coisa toda. Então você já vai criando essa coisa, né? De imaginar. E aí, quando você vê uma coisa inesperada, assim, assustadora, sei lá, sombria, a tua imaginação também vai para isso. Tipo a minha boneca de porcelana, né, que eu já contei essa história pra você. Já, nossa senhora. Um dia eu conto no podcast, mas olha, eu tenho medo É, de ó, boneco ó, até hoje. perceba a roteirista falando, né? Olha o gancho que ela deixou, a minha boneca de porcelana. Né? Tan, Vocês vão tan, ter que ouvir, tan. vão ter que continuar ouvindo. Vão ter que continuar ouvindo pra um dia vocês saberem qual Sim. que é a história da boneca de porcelana. Aliás, que já voltando, né, um pouco para a raiz do assunto, você já assistiu Candyman? Não, Que, que inclusive vai rolar um remake agora por conta da pandemia, acabou atrasando, nem sei como é que tá a produção. Até essa semana eu vi uma notícia que a diretora do Candyman, que é uma mulher negra, né, um terror dentro desse universo de negritude, né, dessa questão identitária, ela tá sendo cotada para dirigir Mulher Maravilha 2. acho que eu vi inclusive você compartilhando essa notícia. Sim, sim, mandei lá, acho que no Twitter. Eu cheguei a É. ver que tinha saído o trailer do remake, mas Uhum. eu não lembro de ter assistido Candyman, assim. Eu sei que envolve os negócios de abelha, né, os negócios assim. Sim. Ai, deixa eu começar então, né? Sei lá. Olha as ideias, né? Aqui na minha casa a gente sempre dormiu muito tarde, né? E esse era um filme que passava num programa que tinha na Globo, que você podia escolher os filmes, assim, tinha que ligar lá e tal, era o Intercine. Intercine? Acho que é. Intercine. Não Enfim, lembro. Isso aí de já não é qualquer da minha forma, idade. sei. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, né? Enfim, tinha esse programa e, ó, e como qualquer coisa de TV aberta, tinha muita reprise. E passava muito esse filme, que é a história de um escravo, né? Que ele acaba tendo um romance com a filha do dono da fazenda lá, né? Tudo daquele no ambiente norte-americano, né? Aquela coisa onde como é que eu direi isso? Onde essa questão racial ela é muito explícita, né? O racismo, né? E óbvio, Uhum. numa época onde havia escravos, né? Era muito mais. E nessa acabam descobrindo e ele é assassinado de uma forma brutal. E aí, assim, até, até estranho, né? Porque hoje olhando eu vejo que é um filme meio espírita, né? Porque o que acontece? Séculos depois, essa mulher reencarna, que teve romance com o homem negro escravizado, e aí o Candyman volta. Tipo, ah, não, quero tentar de novo. Só que ele volta meio bizarrão, assim, matador e tal. Um negócio muito bad. Muito Eita. bad mesmo. E eu lembro que eu assistia isso criança e eu ficava com muito medo. Até porque, né, tem esse lance da abelha, ele aparecia sempre coberto das abelhas, assim, eu ficava, mano, que fita, E, que e esse, fita. e esse filme, ele tem produção do Clive Barker, né? Que, meu, é um cara que manja muito do terror, é o cara de o Hellraiser, e, né, também tem o Sim, filme, então, tipo, é um cara que já manja do terror também, né? exato, exato. Já vem na veia, né? Ele tem, inclusive, acho que foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side, o livro, se eu não me engano. Tô Ah, que enganada, eu maneiro. posso, mas tem. Inclusive a Não. capa é tipo uns negócios de abelha, assim, né? Porque Fazer o eu link, né? fazer o link. Eu até tava vendo aqui no Google, puxei pra ver umas imagens aqui. Foi, e tem umas imagens, assim, uns negócios meio pesadinho também, né? Não, ele era pesadão, assim, era violentaço, né? Pra época, né? Hoje já não seria tanto porque a gente tem umas coisas mais explícitas, mas assim, dentro desse universo do terror é um filme respeitado, né? É. Por conta Eu, disso. eu, eu tenho vontade, fiquei com vontade de ver agora. Fiquei realmente com vontade. Eu acho que é muito bacana a gente voltar, assim, porque eu às vezes sinto falta um pouco desse terror que a gente tinha mais no passado, sabe? Não sei como exemplificar, mas é um terror que eu sinto falta, assim. Acho que eu vou colocar Candyman na minha listinha pra assistir. Essa questão do terror, né? Porque ele vai se modificando com o tempo, né? O terror ele é uma ferramenta também, né? De contar histórias, né? E a gente conta histórias normalmente do nosso tempo, né? Então eu acho interessante essa questão, embora eu goste do terror, assim, do cinema de terror no caso, né? De todas as épocas, para mim
não faz diferença, eu tenho medo de tudo, mas ainda assim eu gosto de tudo. Boa. Eu também, né? Eu sou bem cagona. Apesar de eu gostar muito do terror trash, assim, eu sou aquele negócio que eu quero ver sangue jorrando na cara, eu gosto do trash. Mas já que a Cara, gente tava falando de filme antigo, eu já vou puxar o meu eu próximo gostei que, filme. tipo, a Ana consegue maneiras sutis de me chamar de velho, né? Eu começo a falar dos filmes que eu tinha medo na infância, já que a gente tá falando de filme antigo, né? Mas eu já falei pra você essa semana no WhatsApp. Se você é velho, eu também sou, porque a gente só tem o quê? 1 ano de diferença. Então Uhum, aqui é só a skincare que tá bela e me deixa com carinha de nova. entendi, não, justo. Tá, tá certo. Enfim, desculpa, eu te Mas interrompi pra falar essa bobeira, mas, não, mas eu tô com saudade da gente falar essas bobeiras pessoalmente, né? Porque a gente tá período de isolamento. Então, pois é, até o podcast é uma desculpa pra gente conversar ainda mais, porque geralmente a gente tem essas conversas pessoalmente. O filme que eu ia sim, falar é Estigmata, de 1999, que é um filme que eu gosto bastante, eu já assisti ele várias vezes. Ele é um filme que sim, fala. Ele basicamente é um suspense religioso, né? Ele não é tão terror assim. Mas ele conta a história de um padre que ele é mandado pelo Vaticano para investigar uma estátua de uma santa que, tipo, verte lágrimas. E aí nesse filme tem sim, uma mulher que ela aparece os estigmas de Cristo nela. sim. E só que assim, parece um filme religioso, né? Um negócio assim, sobre discussão de crença, sobre se você acredita ou não, e tem toda essa discussão. Mas tem umas cenas nesse filme que são meio bizarras. Logo no começo, a visão que ela tem do bebê caindo no asfalto já me dá um negócio, uma agonia Nossa, aquilo. sim. Aí tem aquela cena que ela começa a falar do jeito estranho, que ela começa a escrever as coisas na parede, a cena do ônibus que ela começa a aparecer os estigmas nela. Eu tenho Aham. uma agonia tão grande deste filme. É um filme muito bom. Eu gosto Nossa, eu super te muito, entendo. mas é um negócio que vai dando uma agonia. Eu deito, eu durmo, parece que eu tô tendo as visões da menina, assim. E é uma coisa que, pra mim, é pior, assim. Eu não tenho medo do filme de terror enquanto eu tô assistindo. Eu tenho medo dele Aham. depois, porque eu Ah, sonho. sim. Meus Porque você sonhos fica são muito lembrando, né? bizarros. E os Nossa, meus sonhos são muito bizarros, porque o Matheus sabe, eu já contei diversos sonhos sonho pra eles bizarro é e bom. tal. Eu tenho sonhos muito vívidos. Eu, tipo, lembro tudo e parece que foi um filme que eu vivi e é um sonho completamente maluco. E aí, como meu sonho parece muito real, quando eu vejo filme de terror, ferrou! Pra não falar outra Sim, palavra. Então sempre me dá meu um pouco de Deus. medo, mas Stigmata é um filme muito bom, vale muito a pena assistir se você não viu. O Matheus até tava falando antes da gente gravar que o filme tá meio que voltando nas redes sociais por causa dessas frases compartilháveis e tal. Mas eu acho que ele tem uma discussão bem interessante realmente sobre acreditar. E aquela questão, né? Mesmo que você não acredite, talvez o que tá do outro lado acredite em você. Caraca, que agora foi medonho, hein? Tipo, talvez ele acredite em você, né? Tipo, você me chamou nesse podcast só pra ter medo, né? Tipo, ah, vou pôr um medo no Matheus então pra todo mundo ver. Capaz, Matheus. Ah, sei. Um Hum. que eu tinha posto aqui na minha colinha é do Drácula 2000. É interessante. Nossa! Quanto O tempo que eu não interessante vejo pra filme. mim é que ele saiu já no final do ano, né? Em 2000, no caso. Então eu era muito kids. E eu ouvia as pessoas falar desse filme e eu tinha maior medo de assistir. Assim, eu falava, meu Deus, esse deve ser um filme mais pesado do mundo e tal. Porque é a reinvenção do Drácula, é o Drácula 2000 e não sei o quê. E quando eu assisti, ele não foi tão chocante quanto eu imaginava que seria, sabe? A expectativa foi muito alta, né? É, como a gente já falou, né? A imaginação, né? Você imagina o bagulho de uma forma muito maior, né? Sempre. E, enfim, pra quem não sabe, o Drácula 2000 é mais pra um lance slasher, assim. E até, de certa forma, é um filme de ação, porque usa muito efeito visual, sabe? Era uma coisa que o Matrix acabou contaminando, vamos dizer assim, o cinema todo, né? E por ser um filme que vem já na cola do Matrix, ele tem uns efeitos parecidos, tem lógico, não câmera lenta e tal, mas assim, de ação, né? A pegada 2000, né? Exato, exato. O pessoal meio de roupa prata, assim, né? Até o lugar onde o Drácula está preso é um lugar que parece muito assim, sei lá, um castelo futurístico, assim, sabe? É o terror Parece. virada do milênio, né? Que, enfim, o Gerard Butler é o Drácula.
Nossa, sim, sim. Tem algum limite aqui? Pode spoiler as coisas? Não pode? Como é que Ah, é? eu acho que um filme de 2000 já pode spoiler, né? Não tem problema. Era isso que eu ia falar, né? Vendo assim, né, que é um filme de 20 anos, mas não sei quem tá Meu ouvindo. Jesus, 20 anos. Né? Se a gente for olhar que Bateu a gente um tá. negócio aqui, a crise da meia-idade agora. Pô, eu te entendo. Eu super te entendo, super te entendo. Enfim. Mas tem um negócio que me marcou muito nesse filme, que é uma carta que eu sempre puxo, assim, em conversa de cinema. Especialmente quando o pessoal fala dessa questão de plot twist, né? O ponto de virada. Que né, esse filme tem uma jogada muito interessante, que assim, esses caçadores de vampiros, né? Eles tentam saber a identidade do Drácula. E aí nessa não chega naquela questão de não, porque tinha o Drácula e tal, porque foi uma pessoa que existiu, e tem toda uma mitologia. Não, eles não sabem quem é esse Drácula, quem é esse vampiro. E aí o filme vai se desenrolando em torno disso. Até que no fim descobrem que ele é o Judas Iscariotes, né? Da Bíblia lá, traiu Jesus, pá. E aí foi meio que uma maldição, olha só. Deus jogou uma maldição do cara virar um vampiro, mano. Pensa a polêmica. Eu achei bacana, assim. Eu lembro que adolescente, né? Porque, lógico, quando o filme saiu, eu não tinha idade para ver. E aí eu vi, assim, o mais rápido que eu pude. O mais rápido que eu pude foi, sei lá, uns 3, 4 anos depois. E aí foi um negócio, nossa, né? Assim, explodiu a minha mente. Então foi uma coisa que ficou marcada. Embora não seja um dos meus filmes favoritos e que mais me apavorou, foi uma coisa que me marcou de alguma forma. Sim, e às vezes, né, igual eu falei, às vezes nem é um filme de terror que deixa a gente sem dormir, mas é um filme que acaba chocando a gente de alguma maneira, né? Eu tenho, Sim. eu tenho isso com Laranja Mecânica. Laranja Mecânica é um filme que eu sei que se eu assistir, eu não vou conseguir dormir à noite, porque é um filme pra mim muito pesado, sabe? É um filme que Sim. visualmente ele é muito forte, então é um filme que acaba Não. me fazendo perder o sono porque eu fico com aquela imagem de algumas cenas do filme Sim. na cabeça, então acaba não me O deixando o dormir. Laranja Mecânica ele tem uma questão moral ali, né? É uma violência moral muito grande, né? Não é Sim. como um filme de terror, né? Que tem essa coisa do, não, é sangue, é braço cortado, ou é a ideia de que algo muito violento vai acontecer, né? Ali é uma questão de tipo, Ele mexe muito com o psicológico, né? Ele vai te trazendo esse sim, medo do que vai acontecer e é realmente sim, bem assustador nesse ponto. é uma questão assim, de uma violência moral, social, psicológica, né? É bem louco. E Matheus, uma pergunta. Você tinha medo da Bruxa de Blair? Eu tinha medo da Bruxa de Blair. Inclusive, Eu também. a próxima coisa que eu ia comentar era relacionada a um outro filme marcante desse momento, que apesar de não ser um terror, assim, declaradamente, foi uma coisa muito forte na época, que era o Sexto Sentido. Mas a gente já chega Sim. lá. Você jogou a bruxa, deixa... vamos falar da bruxa. Deixa a bruxa. Deixa a bruxa É, vir. eu tinha muito medo da Bruxa de Blair, porque assim, mesmo não tendo assistido o filme, toda a ideia, se falava muito da Bruxa de Blair, né? Sim, Foi, tipo, foi criado toda uma mitologia, todo um negócio em volta do filme, porque a sim, forma que ele foi gravado e tal. Então eu via meus primos falando que era mais velho, assim, mas são mais velhos que eu via eles falando, e eles já eram sim, adolescentes e tal. Eu ficava, nossa, esse filme eu não posso ver, que né, é um negócio mais terror e tal. E hoje em dia, enfim, eu posso assistir Bruxa de Blair de boa. sim, Mas eu lembro que na época foi criado tanto tipo, um medo em cima dele, sim. que eu lembro de, tipo, meus primos alugarem e eu querer assistir. E eu falava, não, acho que eu nem vou assistir esse filme, porque é muito pesado. Nossa, sim. Inclusive, é até interessante você falar esse lance de primos, porque você falou Bruxa de Blair, assim, tipo, explodiu a imagem da minha prima, assim, na minha mente. Que é aquela coisa, né? Tipo, a gente é muito próximo, né? Era, tipo, primo e irmão, assim, né? Minhas primas, a Elo e a Rita. Olha só, eu falando o nome das pessoas, né? Que bonito. Depois eu vou mandar pra elas. Expondo as pessoas. Né? Mas é porque é de carinho, a gente era primo e irmão, assim. E aí a gente tava sempre junto, né? Só que elas são mais velhas do que eu, né? Assim, coisa de, sei lá, 5 6 anos. Nessa, quando elas assistiram a Bruxa de Blair, aliás, a mais velha assistiu a Bruxa de Blair, ela ficou assim muito chocada e aí ela queria falar do filme e ela falava do filme, mas assim, era uma coisa que era possível só na época, que era o seguinte,
ela guardava um segredo do filme. Ela não falava, quem era a bruxa, como era a bruxa, é uma coisa que hoje não seria mais possível, né? Porque hoje a gente tem Uhum. internet, né? De uma forma muito diferente, né? Rede social. E tinha muito disso realmente, né, da gente, tipo, ter esse segredo e, tipo, filmes que por muito tempo a gente não teve spoilers dele realmente, porque era muito. Não tinha esse acesso tão fácil às informações como a gente tem hoje, né? Sim, que é até o que me faz pensar muito no Sexto Sentido quando se fala disso, né? Embora o Sexto Sentido, para mim, ele seja injustiçado por muitas pessoas, porque, beleza, ninguém diz que é um filme ruim, mas todo mundo diz que é um filme para se ver uma vez só, porque ele depende muito desse segredo, vamos dizer assim. Mas eu acredito que não, eu acredito que vale rever, porque depois você vai olhando as pistas, né? A princípio, Sim. você não sabe que são pistas ou não, né? Então você tá no escuro. Depois que você já sabe qual que é o trunfo da coisa, você tenta desenhar o caminho, sabe? Então eu acho que vale isso, sabe? Eu acho que a gente pode fazer um podcast sobre os filmes injustiçados do M. Night Shyamalan. Nossa, com certeza. Mas Porque. eu sou suspeito para falar, porque eu amo esse homem. Eu amo esse Mas homem. somos dois suspeitos, vai ser um podcast de amor a esse homem. Porque eu gosto até de Lady in the Water, que é aquele. Que não é um filme. Tipo, Sim, eu acho um filme bom, mas não é um dos mais falados dele. Então, daí já sim. viu. Nossa, eu adoro esse filme. Eu adoro esse filme. Inclusive, ele chegou a sair em português, né? Saiu Dama na Água, né? Isso, A Dama na Dama na Água. Água. Porra, é muito legal. O Sexto Sentido é um filme que eu gosto muito. Na verdade, assim, eu sou bem suspeita a falar sobre, né, os filmes do Shyamalan. Uhum. Não sei pronunciar o nome dele corretamente. Me Eu acho que desculpem, pessoas que estão ouvindo esse se podcast. não é Será que é Shyamalan, assim é mesmo? Shyamalan? Shyamalan, algo assim. Shamalala, Se não for, a gente faz que nem o Shyamalan. KLB. A gente faz xalalala, como Exatamente. quero te amar. Todo mundo com menos de 30 não entendeu essa piada, mas tudo bem. Joguem no Boa. YouTube depois, KLB. E eu gosto muito do Bruce Willis. Então, juntou duas coisas ali que eu gosto muito. Nossa, sim. E eu consegui assistir o Sexto Sentido sem saber nenhum spoiler. Então, pra mim é muito especial, assim, porque a primeira vez que eu assisti, eu realmente não sabia o que estava acontecendo ali. Então, foi uma surpresa, sabe? Aquele vejo gente morta o tempo todo e o negócio. Então, foi uma surpresa muito grande. É um filme que eu gosto muito. Mas sabe o que me dá mais medo do que o Sexto O Sentido? quê? Sinais. Nossa. Cara, Sinais é Não muito ria de mim. legal. É muito legal, porque. Não, eu também tenho medo. Também tenho medo. E, inclusive, tem um grande amigo nosso que tem medo também. Beijo, México. Sério? Beijo, México. Porque ele gosta Tem... muito de navinha, né? Como ele fala. É, Então, ele gosta de ficção científica. esse lance de questões extraterrestres, né, pra ele é demais, assim. Eu lembro que eu não tinha visto esse filme, e a gente estudou junto, eu e esse moleque, e ele vivia, não, você tem que ver esse filme, você tem que ver esse filme. E demorou até eu conseguir assistir, e eu fiquei assim, meu Deus. Tipo, eu que não pensava em Alien nunca na minha vida, fiquei, bom, agora é isso, os caras existem, eles estão vindo me pegar. Eu confesso que eu tenho bastante medo de Alien, talvez até pelo próprio Alien, que é um filme que também me dá um pouco de medo, assim, Sim, desse clima, tipo, tá vindo um negócio extraterrestre te pegar. É sim. tipo Independence Day me fez isso, sabia? Eu tinha muito medo de Independence Day. Cara, eu tinha E medo do um dos alienígenas do Independence Day. O único que então, aparece inteiro quando o Will Smith enfrenta ele lá na porrada, lá no deserto. Porque ele parece um aham, polvo, assim, né? Uma aranha. Nossa! Maluco, a hora que eu vi aquilo, eu falei, não, beleza, acabou. Já era esse filme. tchau, né? Não, nunca mais vou ver filme de Falou. alienígena, porque alienígena só parece aranha. Sabe? Tipo, Enfim, meus primos, né, sempre. Eu sou a mais nova, tipo, tenho meu irmão, mas eu sou a única menina e a mais nova. Então, uhum, meus primos sempre me botaram medo nas coisas. sim. E eu tinha aqueles estrelinha, sabe, verde no teto. Sim, sim, que desliga Anos, lá, criança no acende. 90 feelings. Aham. Sim, a E aí a gente fluorescente. assistiu Independence Day e meu primo falou, acaba tipo, não, não, olha lá, os alienígenas vão te pegar e tal. E Nossa, meio criança ainda, né? sim, Tipo, início da adolescência. Eu passava a noite inteira pensando que os alienígenas iam entrar. sim. E as luzinhas ficavam me lembrando disso, então eu morria de medo.
Nossa, com E por certeza. causa, acho que disso, eu acabei, tipo, quando eu vi Sinais, assim, Sim. por muito tempo eu vi só uns pedaços e eu não queria assistir o filme inteiro porque eu tinha medo, sabe? Nossa, super te entendo. Foi, foi Super te assim, entendo. tipo, uns 2, 3 anos atrás que eu assisti Sinais inteiro, Matheus, se for confessar pra você, assim, a verdade é real, oficial, assim, porque eu Sim. tinha medo Ah, não, de assistir o normal. filme. Nossa, super normal. Eu te entendo, porque assim, eu fiz isso com várias coisas que eu ficava meio, porra, mano, não vou assistir isso aí mesmo, sabe? Tipo, Será que eu faço isso comigo mesmo? exatamente, sabe? Tipo, ficava, porra, será que não é bom eu ter um amor próprio agora? Só um pouquinho? Pra que eu vou judiar do meu coração, né? Mas é muito isso, assim. Vocês vão ver ao decorrer dos episódios desse podcast que eu e o Matheus, nós somos dois medrosos, mas a gente gosta de terror, É, né? Eu escrevo terror, eu gosto de ler, enfim. E, e é uma coisa que, tipo, é bacana, a gente adora. Tipo, o meu filme preferido da vida é Suspiria, por exemplo. Eu amo sim. Suspiria. Então, o terror faz parte da gente. E eu acho tão legal essas conversas que a gente resolveu, né, É, começar porra, um isso é muito podcast. Na legal. verdade, eu praticamente obriguei o Matheus. É, na verdade, ela sequestrou a minha Mas não é mãe, né? verdade. Se você estiver ouvindo isso agora, por favor, me ajuda. Acho que o legal do terror é isso, né? Você consumir porque você gosta de sentir esse medo e tal. É até uma coisa que talvez hoje em dia esteja meio em desuso, né? Não sei se eu tô falando isso por causa da pandemia, que já faz muito tempo que eu não vejo gente reunida e tal, né? Já tem o quê? Uns 5 meses que nós estamos nessa aí. Mas antes, quando eu assistia filme de terror com muita gente, assim, era uma coisa comum, né? Ia lá, alugava um DVDzinho e tal, você ia pra casa de alguém, assistia. Eu sempre achava ruim quando alguém começava a fazer sátira do filme, sabe? Tipo, ah, não, porque isso aí não pode. Ah, porque fulano é burro. Ah, não sei o quê. E, tipo, tirando a tensão da coisa, sabe? Pra mim, eu tenho que assistir o filme pra eu sentir medo, né? Pra eu me assustar, pra eu, né? Embora os filmes trash tenham uma característica mais cômica, né? Você entende que ele é feito para aquilo. Então, tem um pouco do choque, da violência, do medo, mas também tem um lado cômico. Mas, assim, isso não funciona para todo o terror, né? Sim, exatamente. E o bom de assistir terror é você assistir, tipo, luz apagada, o negócio, tipo, sentir o terror, aproveitar, viver Sim, ele. sim, Eu acho que se você for assistir o terror, você tem que viver ele, sabe? Você tem que entrar entrar no clima e se permitir se assustar, ter sim. medo. Nossa senhora, é total. É assim que eu vejo, né? Eu não consigo essa coisa do, ah, não, eu vou assistir, mas para ficar zoando. Ah, porque a maquiagem é mal feita. Ah, não sei o quê. Acho que às vezes falta captar esse sentimento de que alguns filmes são feitos mesmo para ter essa característica mais cômica, né? Essa veia de humor, de não levar a sério a violência que ali está explícita, né? E às vezes a pessoa não capta aquilo, acha que é mal feito, que é ridículo, né? Então, quantos clássicos trash tem aí? Para citar, vai um, vamos de Vingador Tóxico, né? Você vê claramente que é uma roupa, é uma coisa assim, entre aspas, de novo, né? Mal feita, mas não é, ele é para ser daquele jeito, né? É para soar dessa forma. Eu acho que o terror ele precisa ser vivido realmente, então se deixe sentir esse momento que você tá assistindo, que você tá curtindo o terror, Sim. aproveite. Eu acho que o filme vai ser muito mais rico se você deixar, sabe? Eu sei que se for assistir Pet Sematary, o antigo, hoje em dia, Uhum. talvez vai dar aquele momento assim, ai meu Deus, olha isso aqui, né? O que não Sim. seria, tipo, na época, tem toda essa questão do tempo também, né, do filme Sim. dos efeitos visuais e tal. É, Mas, cara, vai com aquela, né? Tira um pouquinho do senso, vamos analisar esse filme e curte ele, isso é bom também. a gente tem que entender o nosso momento no tempo, né? Não tem como você aproveitar verdadeiramente algumas coisas sem se desprender de onde você tá. Até, por exemplo, eu que gosto muito de música, né, toco um pouquinho de guitarra, tal, tem uns discos, uma coisa toda. Quando você ouve um disco que foi marcante num determinado momento, hoje, você não sente aquilo. Não porque o disco não seja, ou porque aquela música não tenha relevância. Ela tem, mas só que com o tempo passou, né? Vieram coisas depois.
Você já nasceu num mundo diferente. Acho que o cinema é a mesma coisa. Exato, não, é completamente isso. A gente vai mudando também, então pode Sim, ser que uma coisa que, enfim, dava medo na gente há 20 anos atrás, talvez a gente já tenha visto coisas piores que não dão tanto medo hoje. sim, Então também tem essa evolução, tipo, é, igual o Jason, me dava muito medo no passado, hoje em dia, sim. valeu, falou, Jason, tipo, não, Cara, não é a mesma coisa. eu ia falar isso do Chuck, né? O boneco assassino. Porque ele passou de uma referência de terror para uma referência de cultura pop, né? Sim, Eu e tenho uma como sobrinha, vira, ela tem né? aí acho que 14 anos agora. Sim. E essa minha sobrinha, o que que acontece? Ela fica assistindo vários YouTubers, culpa sua, né? E aí, nessa dela ficar assistindo vários YouTubers, ela sabendo que eu gosto de terror, ela já chegou pra mim umas 2 vezes assim, olha só esse YouTuber aqui. E aí é o cara que comprou uma réplica do né? Tipo, carinho no boneco e tal, mas não é uma coisa tipo, pô, tenho medo disso aqui. É uma referência de cultura pop mesmo. Não é uma, não é tipo, ah, nossa, eu sou fã de terror e tal, isso aqui dá mó medo. É tipo, olha que da hora, eu tenho o boneco assassino. É. E confesso que Chuck era outro filme que não me deixava dormir, hein? Nossa, eu super tinha Pra medo você de ter Chuck. ideia, eu tinha uma boneca que pra mim me lembrava o Chuck Aham. e eu fiz meu primo destruir a boneca, Caramba. porque eu morria de medo. Você... Eu passava com a bicicleta em cima da boneca, sabe? Tipo, olha, Ana, tipo, Caramba. é uma Mano, boneca, não é e- o boneco nossa, assassino. é incrível como é sempre os primos, né? Porque eu Sempre os primos. tenho uma prima, inclusive, coitada, era pra ela ter casado agora esse mês, semana passada, mas aí por conta da pandemia não rolou, né? E ela morre de medo do Chuck até hoje. Até hoje. Eu super entendo. É boneco, gente. Como é que você não vai ter medo de boneco? Pois é, né? Eu tô vendo que tem muita gente que tem essa fobia. E ela tinha uma caixa de brinquedo no quarto dela e ela sonhava que o Chuck tava saindo da caixa de brinquedos dela. Sabe? Tipo, Jesus era amado. um lance louco, assim, pra você ver o quanto o medo, de uma certa forma, ele é impressionante, né? E falando meio de boneco, né? Tem meio a ver. Outro Uhum. filme que me dava bastante medo, e agora eu não lembro o nome dele, é um sobre voodoo, que é bem famosinho, que tem uma, tipo, é uma mulher que ela, uma mulher loira que ela vai pra casa de um casal, tipo, cuidar dos velhos. Você lembra desse filme? Eu não consigo lembrar o nome dele agora. Eu tô tentando lembrar qual que era o nome dele. Eu tô, Não, tipo, eu, filme de voodoo no Google, sabe? não, cara, pior que eu não lembro. Mas falando em filme de voodoo, assim, tinha um filme que ele é terror trash, assim, né? Mas era uma coisa que passava muito, muito na TV, que era o Cabeças Voadoras. Eu não sei se você já viu esse filme. Não, Cara, mas eu adorei esse é, nome, eu já quero ver. sério, é super divertido. Embora, né? Você desculpa aí, já lá vou eu, né? Polemizar aqui no podcast. Esses filmes de voodoo, eles têm um problema, assim, como direi. Eles são muito complexos. Aliás, complexo não, eu vou dizer a palavra real. Eles têm um quinhão racista, né? Porque eles Com tratam sempre certeza. essas questões, as religiões de matriz africana, enquanto uma coisa para fazer maldades, né? E já vamos bem deixar claro e falar sempre as palavras corretas, porque Sim, infelizmente filme de terror tem muito racismo e vários outros problemas, misoginia, enfim. E é tem, importante a nossa. gente falar das coisas com os seus nomes, né? É, Eu acho importante. sim, é importante. É que é complicado, né? Assim, dentro dessa lógica de internet, né? Ó lá a polêmica chegando, né? Dentro dessa lógica. Olha lá, eu lembrei o nome, achei o nome do filme. Achou? É A Chave Mestra. Chave Mestra? Putz, não É, lembro. A Chave O Mestra. nome eu lembro, mas, tipo, em si do filme eu não lembro, não. Enfim, e aí tinha esse Cabeças Voadoras, que é um lance, acho que. São três adolescentes, assim, meio louco, saca? Que eles presenciam um assassinato, assim, acho que é uma coisa da polícia corrupta, algo assim. E eles acabam sendo assassinados. Só que aí tem um feiticeiro haitiano no bairro deles, onde acontece esse crime. E o cara corta as cabeças deles e faz um ritual com as cabeças, assim, aquela coisa de, sabe, de diminuir a cabeça. E aí essas cabeças meio que ganham vida, assim, e são os moleques. Né? E elas vão, tipo, Eita. voar atrás dos caras
atrás de vingança, né? São cabeças voadoras atrás de vingança. São literalmente cabeças voadoras. É literalmente cabeça voadora. É trash, é horrível, mas é muito bom, assim. É muito divertido. Aqui, olhando agora, ele é de Adorei. 1994. E, assim, tipo, super vale a pena, sabe? Eu acho que jogando no Google aí vocês encontram muito fácil, porque não deve ter outras cabeças voadoras, né? Eu acho muito legal quando a gente para pra conversar sobre terror, porque já vai juntando vários filmes que a gente quer ver, e referência, e ideia, Sim. e milhões de pautas vão surgindo. Nossa, sem dúvida. Mas eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho aí dos filmes que nos dão um pouco de medo e mostrar pro pessoal o que está por vir dentro desse podcast. Nossa, sim. Eu super me diverti. Eu espero que você também. Vocês que estão ouvindo. E pra, como falamos muito de coisas, né, de terror, a gente vai agora pro nosso momento de descompressão. Matheus, Ah, chegou aquele momento onde a gente precisa descontrair. Afinal, a gente sempre precisa de um episódio de comédia depois de um filme de terror, não é mesmo? Quem nunca assistiu um episódio de Community depois de assistir um filme pesado pra pelo menos dar um novo ar, assim? sim. Então, eu queria que você desse pra gente uma dica aí pros nossos ouvintes que acompanharam esse primeiro episódio, Uhum. de algo pra ver, ouvir, ler, enfim, algo que não seja terror, Ah, mas que sim. seja bem bacana, Entendi. Pra sair da vibe medo, né? pra sair da vibe Tá medo. certo. Cara, eu vou sair, mas eu não vou sair muito, assim. O que que acontece? Tem uma série que é muito bacana, pelo menos eu gosto muito, chamada Mom, da Warner, né? Pelo menos aqui no Brasil foi a Warner que transmitiu, mas ela é da CBS, se não me engano. E conta a história de uma mãe solteira que cria os filhos, ao mesmo tempo que tenta lidar com a mãe que é alcoólatra em recuperação. Então, tipo, apesar de é uma comédia, é um sitcom, né? Ela parece, ela tem assim essa sinopse que parece pesada, tem uma cara de drama, mas não é. E a protagonista da série é a Anna Faris, que lá voltando aos Hum, anos 2000, ela fazia as paródias de filmes de terror, né? Ela era a protagonista daquela franquia do Todo Mundo em Pânico. sim, Então, que eu gosto muito, inclusive. nossa, eu também, eu acho muito divertido esse filme. Pelo menos assim, sei lá, os três primeiros, né? Porque, É, lógico, não é uma crítica assim, né? Brutal, terrível ao negócio, mas assim, a partir de um momento o humor parte para um outro nível, né? Alguns gostam, outros não. verdade. Pra mim não agradou, mas acho que pelo menos os três primeiros filmes ali vale super a pena. Então fica aí as duas dicas, né? Todo Mundo em Pânico, que é uma franquia de filmes que parodiando filmes de terror, e a série Mom. A minha dica é bem diferente. Hum. Algumas séries que eu tava assistindo acabaram. Então, meu irmão fez uma listinha de animes pra mim assistir. E Trapaceando. enquanto ele fazia a listinha, eu fui lá e coloquei outro na lista e comecei a assistir por um que eu resolvi assistir. Assim, Maravilha. Eu adoro quando eu faço uma lista de alguma coisa pra pessoa, tipo, "Ô, vê essa lista aqui da pessoa, beleza. E aí vai ver outra coisa. Nossa, eu fico tão feliz. então eu comecei a ver o anime se chama Woodpecker Detectives Office, Meu Deus. que é um anime sobre um poeta talentoso com problemas financeiros Hum. que resolve abrir uma agência de detetives que se chama Agência Pica-Pau. Ah, maravilha. Não se passa no E Brasil, né? Porque senão ele ia abrir uma não. cafeteria, um barbershop. E ele tem, tipo, assistente, um amigo dele que também é escritor e tal. E ele é muito essa vibe Sherlock Holmes, assim, ele é super inteligente. E ele fala que os poetas e detetives têm muito em comum. Hum, E eu tô curtindo bastante, tô gostando bastante, tem bastante referência que literária. legal. E é bacana pra descontrair 20 minutinhos aí de um episódio de Tipo, eu anime. não vi nada, mas tem uma cara de ser noir, assim, né? Tipo, o cara é É, poeta, mas é detetive, então. e ele é um pouquinho mais tipo, no passado, sabe? Então ele tem toda uma vibe, tipo, de noite, luzes escuras. É um negócio bem gostoso, assim. Sim, Aí, tipo, junta todo mundo numa sala pra resolver o crime, sabe? Aquele clima Agatha Christie, assim, tipo, sim, olha, vamos juntar todo mundo aqui, ver quem é o culpado. sim. Eu tô curtindo bastante, não terminei de ver Putz, muito ele legal. ainda, tem 12 episódios.
Mas eu super indico, assim, tô curtindo pra caramba. Bacana. Então é isso. Chegou o momento de dar tchau. Afinal, tudo que é bom dura pouco. Vou dizer isso pra minha namorada. Ai, Jesus. Vocês estão vendo, né, gente? Aguardem mais É, dias. Estraguei o É, podcast de terror, né? Mas tudo bem. Vamos nessa. a gente espera o seu feedback nas nossas redes sociais. Eu sou @pausa para um café no Twitter, caso vocês queiram entrar em contato, mandar um hello. E Matheus? Eu sou o @dislike em português, assim. Você escreve DISLAIQ, sabe? QUE. Então é nóis. Dislike. Maravilhoso, Valeu, adoro Ana. esse seu Ah, arroba. obrigado. Valeu pelo convite. Desculpa a zoeira. Espero que vocês tenham gostado. E voltem para ouvir os outros episódios. Voltem, a gente tá com um projeto muito legal no Catarse. Então, se você quer tornar esse podcast real, oficial, com vários episódios, episódio toda semana, você vai lá em www.catarse.me/apoie o pausa e você tem várias recompensas e pode apoiar a gente. Então, se quiser mandar um feedback por e-mail, se quiser mandar um e-mail pra gente, é contato@pausaparuncafé.com.br. É isso? Bons sonhos e até a próxima!